Bom dia, turma. Hoje a gente vai dar continuidade à matéria, página 175, comparação de frações. A gente compara a fração com o sinal de igual, maior ou menor, tá ok? Primeiro, ele mostra a fração com denominadores iguais, ou seja, o número de baixo da fração é igual. Quando a gente iguala um número desse, a gente compara apenas o número de cima, porque como o número de baixo é igual, você não precisa modificar, tá bom? Aí, no caso, lá embaixo, abaixo do quadrinho amarelo, né, que mostra a definição e tal, que é quando duas ou mais frações têm denominadores iguais, a maior delas é a que tem o maior numerador. Então, vamos supor, se eu estou comparando em questão de maior ou menor, esse sinal que está aí, entre os 7 nonos e os 5 nonos, é o sinal de maior, tá? Então, aí no caso, ele está comparando os 7 nonos com os 5 nonos. Como o denominador é igual, que é 9, eu vou olhar qual o número de cima que é maior, o 7 ou o 5? É o 7. Então, o 7 é maior. Então, o 7 nonos é maior. Agora, do lado, tem 11 sobre 13 avos e 9 sobre 13 avos. Como o denominador é igual, os dois são 13, eu comparo só o número de cima. Qual que é maior, o 11 ou o 9? É o 11. Então, o sinal de maior vira para o 11, 11 sobre 13 avos. Agora, na página 176, ele mostra como que a gente faz para comparar frações quando o denominador é diferente, tá? A gente pode comparar de 3 formas. A primeira forma é, se for em quantidade, questão de quantidade, a gente pode fazer o exemplo do livro, que é quantidade em litros, por exemplo. A gente coloca no recipiente a quantidade de uma fração e da outra. Onde o pote estiver mais cheio, é a maior. Ok? Primeiro exemplo. Segundo exemplo é no desenho. A gente vai pegar um desenho, vai fazer retângulos do mesmo tamanho e vai representar uma fração no desenho de cima e outra fração no desenho de baixo. E eu vou passar uma reta aonde o desenho está maior. E eu vou verificar qual fração é maior. Tá ok? E a terceira opção, que é a mais fácil, é você colocar o denominador igual. Como que eu faço isso, professora? Eu preciso chegar o denominador parecido. Como que eu faço isso? Aí, no caso, ele está comparando 3 quartos com 6 oitavos. Perdão. 3 quartos com 2 terços. Então, como que eu vou fazer isso? Eu preciso que o 4 vire um denominador igual ao do 3. Como que eu vou fazer isso, professora? Multiplicando. Eu vou multiplicar as frações por vários números, em cima e embaixo, ou seja, no numerador e no denominador. Igual no exemplo, ele multiplicou por 2, em cima e embaixo. O 3 vezes 2 deu 6, 4 vezes 2 deu 8. E ele multiplicou de novo, só que agora ele multiplicou por 3, né? 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12. Agora ele fez a mesma coisa com o 2 sobre 3. Perdão. Ele fez por 2, que deu 4 sobre 6, fez por 3, que deu 6 sobre 9, e fez por 4, que deu 8 sobre 12. Mas, professora, como que eu vou saber quando que eu devo parar? Você faz a multiplicação de um e para onde você quiser. Se você fizer a multiplicação do outro e não der, você multiplica de novo. Se você multiplicou por 2, depois multiplica por 3, por 4, por 5, até você achar uma fração igual. A primeira fração, ele multiplicou por 3 e achou 9 sobre 12 avos. E a segunda, ele multiplicou por 4, deu 8 sobre 12 avos. Então, ele achou o quê? O denominador igual. O primeiro denominador 12, o outro também 12. Aí sim você vai comparar. Agora que o denominador está igual, você vai fazer da forma normalmente. O denominador está igual, repete. E eu vou ver qual número está maior, o 9 ou o 8? É o 9. Então, a minha fração maior é o 3 sobre 4, porque foi dela que eu tirei o 9 sobre 12. Aí, lá na página 177, também tem outros exemplos nos 2 quadrinhos amarelos, vocês podem ver, tá bom? Na página 181,
A gente vai estudar frações e porcentagens, tá? Professora, o que fração tem a ver com porcentagem? A gente consegue fazer a porcentagem de uma fração. A gente tira a porcentagem de uma fração. Na página 181, ele mostra um exemplo assim. 35% igual a 35 sobre 100. Lembra que a gente viu que as frações com denominadores 10, 100 e 1000 são chamadas frações decimais? Quando a gente fala em porcentagem, a gente vai usar sempre o denominador 100, tá? Sempre, porque é ele que indica a nossa porcentagem. Aí, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar uma fração de uma porcentagem ou a gente pode transformar uma fração em uma porcentagem, tá? Eu vou explicar como para vocês. Quando, na página 182, tem um exemplo mostrando, mas, assim, letra A. Em um cinema, 250 poltronas. Em certa seção, 140 poltronas foram ocupadas. Qual foi a porcentagem de poltronas ocupadas? A minha fração representada é 140 sobre 250, porque tem 250 poltronas e 140 lugares ocupados. Só que, para a gente fazer a parte de porcentagem, o meu denominador, que é o número que fica embaixo da fração, ele precisa ser 100. E nosso aí do exemplo está 250. Então, a gente vai transformar esse 250 em 100. Como, professor? Aqui no livro ele deu exemplo. Ele dividiu os dois números por 10, o 140 e o 250. Então, o 140 dividido por 10 deu 14. O 250 dividido por 10 deu 25. Então, eu achei uma fração matriz, 14 sobre 25. Agora, desse 14 sobre 25, eu tenho que fazer essa fração virar uma porcentagem. Então, qual o número que eu vou multiplicar o 25 para ele dar 100? Por 4. Então, se eu multiplico embaixo por 4, automaticamente em cima também vou multiplicar por baixo. Por 4, perdão. Então, meu 25 vezes 4 dá 100. 14 vezes 4 deu 56. Então, agora sim eu posso ver qual é a porcentagem, 56 sobre 100. Como que eu faço a porcentagem? Quando a minha fração está com o denominador 100, é só eu tirar o número de cima e colocar o sinal da porcentagem. Então, aqui no caso, são 56%. Aí você coloca o sinal da porcentagem para indicar. Apenas isso. Na letra B, o exemplo está assim. Na escola Bom Saber, há 400 alunos. Para participar de uma peça teatral, serão escolhidas 5% dos alunos. Quantos alunos serão escolhidos? Aí está assim. Como 5% é igual a 5 sobre 100, calculamos 5 sobre 100 de 400. Por quê? É 5% de 400 alunos. É 5% do total. Então, para a gente achar isso, ele divide o total de alunos em 100 partes iguais. Então, são 400 alunos, certo? 400 alunos. Então, vou dividir 400 por 100, que vai dar 4. Porque o denominador da fração é 100. Então, eu divido o total pelo denominador da fração. E, em seguida, como o numerador da fração é 5, ele multiplica o resultado por 5. Então, no caso, eu divido o total de aluno por 100 e multiplico pelo numerador. Então, de novo, eu divido o total pelo denominador, que é 100, depois eu multiplico o resultado pelo numerador. Aqui no nosso caso é 5. Então, a divisão deu 4, eu faço 4 vezes 5. Então, vai ser 4 vezes 5 é igual a 20. Então, são 20 alunos. Tá? Aí, no caso, o que ele fez? Ele te deu uma porcentagem para você achar a quantidade de aluno. Então, na porcentagem, a gente vai ter questões envolvendo fração para você achar a porcentagem, fração para você achar a quantidade de algo. Ele vai te dar a quantidade de algo para você achar a porcentagem e vice-versa, tá? É isso, gente. Tenha um bom dia, boa aula e já já eu libero as atividades.